Agradecendo a Deus e a espiritualidade por nós podermos estar aqui hoje, para a gente poder ter mais um conhecimento e levar para a nossa vida tudo que aprendemos. Que o seu José possa fazer uma palestra esclarecedora e que a Thaís possa também fazer uma boa leitura. E assim, damos graças à espiritualidade que está sempre conosco, que assim seja. Hora de vigiar. A vida terrena é dádiva, vida de resgate, aprimoramento e de vida plena. Em meio ao turbilhão de emoções, reações e impentérios, o espírito encarnado entra em um colapso emocional. E entre a vitimização e a revolta, atrai a teimosia, acende o fogo do orgulho. E de si para si mesmo salta de dentro o egoísmo sorrateiro e sutil. Sim, ele, o egoísmo, ainda é um vírus invisível, que nasce na mistura do antídoto do amor com os efeitos ainda nefastos do estado de animalidade, onde ainda se encontra boa parte da humanidade. Vigiai, pois, os vossos pensamentos e sentimentos, que são consequências dos valores buscados, dos ambientes frequentados e principalmente dos condicionamentos em que se deixam levar. O uso do tempo é um fator nessa modernidade que se passa à Terra, de ser melhor avaliado. Cuidado, vigie o uso do tempo, a força em que reages ao invés de agir. O aparecimento e o crescimento do vírus milenar do egoísmo em vosso ser. E não te vitimizes. Antes, vigia teus passos, tuas escolhas e combate teus condicionamentos, antes que possam te emperrar a marcha. Vigiai e ora, mas vigia a tua vida, fazendo um balanço de como era, como está hoje e de como será a tua partida para esta dimensão, onde a vida te olha de outra maneira. Continua, vigia, pois que a vigilância se faz necessária, muito mais a todos vós que já têm o entendimento inicial e de que tudo é tão somente uma questão de transição de dimensão. Vigia e ama, ora e vigia, perdoa, vigia e ama, e para melhorar, vigia. Com amor, Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIU. Recanto do Saber, em 12 de outubro de 2014. Então, boa noite a todos, boa noite ao pessoal da internet. Uma satisfação grande estar aqui hoje, visitando essa casa. Sempre assisto às palestras aqui do CIAN. Sou lá de Blumenau, vou nas palestras da CEIU, normalmente no domingo, mas assisto também a palestra da quarta-feira. Estou há 4 anos na CEIU. Conheci a CEIU no primeiro Fore Blue. Não conhecia a CEIU ainda. Recebi o folheto do Fore Blue, fui assistir o Fore Blue, sexta, sábado, domingo, gostei e passei a frequentar. E hoje estamos aqui. Tá? Então nós vamos falar do poder, o poder do diálogo na convivência. O diálogo, será que ele é tão poderoso assim? Na convivência? É o que nós vamos ver hoje. O que é o poder?
Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, posse de um domínio, da influência ou da força. Poder é um termo que se originou a partir do latim possum, que significa ser capaz de, e é uma palavra que pode ser aplicada em diversas definições e áreas. Então, poder é ser capaz de. Para te ser capaz, tu precisa se capacitar, não é mesmo? Para se capacitar, tu precisa experiência, precisa praticar, precisa aprender, precisa estudar. Então, ser capaz, para te ser capaz, como precisa se capacitar para ser capaz, tu precisa de conhecimento. Precisa conhecer, né? Quem conhece, quem tem conhecimento, tem poder. Embora muitas vezes não tenha aquele poder outorgado que nós conhecemos, poder político, poder econômico, né? O poder de polícia. Mas quando ele tem conhecimento, quando alguém tem conhecimento, mesmo na profissão dele, ele tem o poder, porque ele tem o conhecimento. Mas não basta ter conhecimento e ter poder se ele não tem humildade. Se ele tiver conhecimento, ele vai ter poder, ele vai viver. Mas volta e meia vai ter um abalo. Se ele tiver conhecimento com humildade, ele vai ter uma vida longa com poder. Daí agora nós vamos falar da convivência. Primeiro nós vamos falar do poder, da convivência, para definir bem, ver o conceito, e depois nós vamos entrar no diálogo. Relação estabelecida entre indivíduos que convivem diariamente. Convívio próximo e constante intimidade. Familiaridade ou relacionamento. Forma de viver em que é possível partilhar vida em comum ou contato diário. Coabitação ou comunhão. Ação de coexistir no mesmo sítio de modo equilibrado e harmonioso. Coexistência. Então, convivência. O primeiro lugar que nós temos convivência é na família. Nós convivemos, né? Depois nós vamos crescendo, vamos ter convivência na escola, com os colegas, com os professores, com os diretores, com o pessoal que trabalha na escola. Depois vem o trabalho, nós vamos ter os colegas de trabalho. E assim acontece a nossa convivência. Para essa convivência, o que é que nós precisamos? Muitas vezes nós precisamos de dialogar. E é isso que nós vamos ver. Diálogo. A origem da palavra diálogo está nas raízes gregas. Dia, que significa através de, e logos, que quer dizer significado. Então, através do diálogo, nós conseguimos um novo significado. Tá? Nós interpretamos, nós temos uma maneira de interpretar qualquer assunto, qualquer coisa. O outro tem uma outra maneira. Dialogando junto com ele, nós vamos obter um novo significado que serve tanto para mim como para ele. É isso que nós vamos ver. Como? Diálogo. O vocábulo diálogo refere-se ao encontro das pessoas por meio dos significados que compartilham para compreenderem verdadeiramente uma às outras e estabelece um padrão de convivência alicerçado no respeito mútuo. Fundamental, respeito mútuo. Tu vai dialogar, tu vai conversar, tu vai conhecer a pessoa vai conhecer você, mas com o respeito. Sem o respeito, tu não consegue manter um diálogo. É primordial que aconteça. Portanto, dialogamos quando conseguimos nos abstrair um pouco de nossas verdades para estarmos abertos à verdade dos outros, ampliando nossa compreensão da realidade e assim construímos um novo pensamento, capaz de atender às nossas necessidades individuais e coletivas. Nós temos que abrir mão das nossas verdades quando nós vamos dialogar. Nós temos que esquecer os problemas, nós temos que focar naquilo que é o assunto do diálogo. Nós temos que chegar nesse momento.
Se tu conversa, se um está focado, o outro não, um está centrado no assunto, o outro não vai receber, não vai entender, não vai ouvir, né? E tu não vai progredir no diálogo. Então, é primordial qualquer diálogo. Esse não é nós estamos falando de diálogo, mas o diálogo não é uma reunião. Ele pode ser formal, mas normalmente ele ocorre informal. Normalmente ele muitas vezes é no corredor, em casa, né? Mas o importante é que a gente esteja. Senão muitas vezes tu conversa e a pessoa até parece que está escutando, mas não escuta. E daí não chega. O que nós precisamos no diálogo? Precisamos esquecer das nossas verdades. O que são as nossas verdades? Aqueles pensamentos prontos, aquela forma de pensar já que nós temos automático. Normalmente nós falamos assim, não, isso tem que ser assim, se não for assim não vai dar certo. E o diálogo não. No diálogo nós vamos conversar e vocês vão ver que vai sair algo novo, que é bom para um, e que é bom para o outro, e que é bom para os dois. Ó, diálogo. Como dizem o psicólogo John Briggs e o físico David Pitt, na medida em que os indivíduos, cada qual com própria criatividade auto-organizada, se agregam, eles abrem mão de alguns graus de liberdade, mas descobrem outros. Surge assim uma nova inteligência coletiva, um sistema aberto, imprevisível, em relação a qualquer coisa que alguém pudesse esperar, observando os indivíduos agindo apenas isoladamente. Extraído do livro A Sabedoria do Caos. A gente, quando a gente está com um problema, se a gente pensar sozinho no problema, muitas vezes a gente não acha saída. E às vezes, e o diálogo ocorre quando o problema é comum a um, a dois, ou mais de dois também pode ser. Se reúne e começa. Um faz a colocação, o outro faz a colocação dele, faz uma pergunta, o outro faz uma pergunta, e as ideias vão brotando e vão surgindo. E quando perceber, se é dois ou três que estão conversando, brota uma ideia que satisfaz a todos. Satisfaz individualmente a cada um, satisfaz a todos. É o diálogo, que nós não temos o costume e a cultura de praticar. Mas que quando nós praticamos na nossa vida, nós evitamos os conflitos, os atritos, as rusgas, porque nós passamos a conhecer o outro, e o outro passa a nos conhecer também. No diálogo, conversando. O diálogo no mundo de hoje. O diálogo busca suprir uma lacuna profunda das conversações da nossa civilização atual. Aprendemos a pensar e, consequentemente, a falar competitivamente, cartesianamente, de maneira narcisista. O que quer dizer isso? Nós aprendemos a falar desde pequeno de forma competitiva. E competitiva nós sempre queremos ganhar, né? Nós temos que olhar a nós e olhar o outro. No Evangelho nós aprendemos que nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. Muitas vezes nós não amamos o próximo porque nós não nos amamos também, né? Então, competitivamente é isso. Cartesianamente é que muitas vezes nós temos o hábito de falar, de pensar sistematicamente. Traz um assunto para nós e nós já temos a forma certa. Isso tem que ser assim. Isso eu aprendi que é assim, né? E de maneira narcisística é assim, ó, penso mais em mim do que no outro. Tá? Sem verdadeiramente incluir a subjetividade e o outro que é diferente de nós. Julgamos e assim afastamos-nos radicalmente da empatia e da compaixão. A nossa fala é usada mais para separar do que para unir. Nós vimos anteriormente que no diálogo a gente esquece as verdades. No diálogo. E quando nós entramos no diálogo com verdade, acontece isso aqui, ó. Nós pensamos mais em nós do que no outro. E naquele momento, nós não temos que pensar nem em nós e nem no outro. Nós não podemos julgar o outro. Muitas vezes nós temos uma ideia, um pensamento do outro,
não é uma boa pessoa, volta e meia ele apronta, mas naquele momento, como nós queremos dialogar e achar um novo significado, esquece. Vamos só conversar sobre aquele determinado assunto, independente do que um é e o outro seja também. Tá? A riqueza do diálogo consiste em ser uma conversação que tem como característica aproximar pessoas, grupos, fortalecer os vínculos a partir da experiência autêntica. Então, quando nós começamos a dialogar, nós vamos criar isso. Nós vamos agrupar. Nós vamos ver que a vida começa a se tornar mais fácil. Nós temos um probleminha comum em casa lá com o cônjuge. Se nós dialogarmos desta forma, esquecendo das verdades, nós vamos encontrar a solução daquilo tanto para um como para o outro e para os dois. Entende? E os atritos, os conflitos, eles vão embora, eles desaparecem. Por quê? Porque você já chegou no entendimento. E muitas vezes nós vivemos meses, anos. Um pensa que você pensa de uma forma, o outro pensa, tem uma outra ideia de você. Nenhum se conhece direito. Na medida que tu vai dialogar, tu passa a se conhecer, tu passa a ver ele de forma autêntica, como é que ele pensa, como é que ele raciocina. Entende? No diálogo. Nem toda conversação é diálogo. Diálogo é a investigação conjunta na direção de mais compreensão, conexão ou possibilidades. Qualquer comunicação que caiba nessa definição, considero diálogo. Se não cabe, não é diálogo. Tom Atlee foi um ativista lá americano, trabalhou muito no social, porque o diálogo é uma conversa que ele tem que ter um fim, um termo fundamentado. Isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom para ti, por estas e estas razões. Tem que ter fundamento. Se não tiver fundamento, não basta um dizer assim para mim, tá bom. Não. Ele tem que ter lógica. Ele tem que ter lógica. A conclusão dele tem que ser lógica. Tem que ter fundamento. O diálogo, os condicionamentos e as novas ideias. Uma sessão de diálogo é um convite à emergência de ideias novas, novos significados, mais compreensão sobre questões em que a mera lógica cartesiana ou os hábitos mentais estabelecidos não conseguem penetrar. Esses hábitos, que são condicionamentos sociais, são altamente conservadores, no sentido de apresentarem resistência à mudança pelos métodos habituais de resolução de problemas ou conflitos. Métodos habituais de resolução de problemas ou conflitos. Dialogar permite perceber e pensar velhas questões de modo diferente. Se nós não nos abstrairmos das nossas verdades, nós vamos chegar no diálogo com aqueles pensamentos que habitualmente nós temos sobre um determinado assunto. Isso se resolve assim. Isso nós fizemos assado. Não, nós temos que esquecer e deixar a coisa fluir. Porque às vezes nós esquecemos que nós somos espíritos encarnados. No momento em que nós nos concentramos, tem uma mente superior que começa a agir. E as ideias começam a brotar. Né? No diálogo acontece isso. Desde que tu esteja concentrado naquele determinado assunto, tu vai achar um novo significado para ele. Fácil. Depois vão dizer assim, mas como nós não tínhamos pensado antes nisso? Estava ali, nós não pensamos. Né? O diálogo, os condicionamentos e as novas ideias. Prossegue. O questionamento básico do diálogo é simples. O que temos como certo e fora de dúvida nem sempre é o único modo de perceber o mundo. Né? Nós temos certo, muitas vezes não é. A pergunta-chave a ser feita é: e se suspendermos, ao menos temporariamente, os nossos modos habituais de pensar, nossas certezas, e conversarmos livremente para ver o que acontece? Trata-se, assim, de se tornar consciente do modo habitual de olhar, ampliar a consciência, observar a partir dos outros ângulos, pensar os mesmos problemas de modo
diferente. E tu só vai conseguir isso dialogando, conversando, trocando ideias, e elas vão brotando e vão aparecendo novas formas de fazer, de pensar, de agir, né? E que seja bom para ambos, ou para 3, ou para 4, individualmente e no coletivo. O ouvir e o diálogo. Para dialogar, o essencial é reaprender a ouvir. O excesso crônico e desequilibrado de ação no mundo atual nos deixa com um déficit nessa capacidade de realmente ouvir o outro. É difícil, porque durante o dia hoje tu recebe muitas informações. É internet, é televisão, é rádio, né? Conversa em casa, conversa no trabalho com o colega, as preocupações cotidianas do dia a dia. Tudo isso nós temos que esquecer naquele momento que nós vamos conversar, que nós vamos dialogar, entende? Nós temos que esquecer aquilo. É difícil? É. Por isso que nós temos que pegar o hábito sempre de parar um pouquinho, de repente, antes de dialogar, nós temos um determinado assunto aqui entre nós dois, que nós podemos fazer melhor, ou que não está agradando um dos dois. Primeiro conversa, sente que os dois já se aproximaram, se identificaram. Vocês tiveram aqui há poucos dias uma palestra sobre a empatia, né? Praticar a empatia. E daí vocês vão ver quando os dois, um está centrado no outro, está ouvindo o outro, vocês começam a falar, começam a conversar. E vão achar a solução daquilo que procuram. Ouvir é um processo ativo em que aquele que ouve participa da qualidade da fala que está sendo produzida. Participa da qualidade da fala que está sendo produzida. Por quê? Porque se tu ouve com atenção, tu vai ter argumento. Tu vai seguir aquele raciocínio. Quando tu não ouve, muitas vezes a pessoa terminou de falar e, o que ele falou mesmo? Ou tu escutou a última frase só. Já não é o contexto. Tu não raciocinou junto com ele. Então o importante é nós sabermos ouvir. Me admirei aqui porque essa palestra aqui está todo mundo escutando, né? E nem sempre é assim. Na CEIU, muitas vezes não acontece isso. Às vezes o palestrante está conversando, está palestrando, e tem lá dois conversando baixinho, que é para não incomodar. Só que o baixinho incomoda o palestrante, incomoda o vizinho da frente, o vizinho do lado. No diálogo não é isso. O diálogo é nós estarmos compenetrados, atentos àquilo que nós queremos dialogar. Porque se nós fizermos assim, nós resolvemos conflitos em casa, e muitas vezes não é conflito. Nós queremos fazer melhor uma coisa que a gente está fazendo em casa, através do diálogo. Problema de escola, problema de empresa. Muitas empresas fecham, quebram, porque faltou o diálogo. Faltou conversar. Ouvir é um processo ativo em que aquele que ouve participa. Esse eu já li, né? Não, ouvir é um processo ativo em que aquele que ouve participa da qualidade da fala que está sendo produzida. Uma fala que é realmente ouvida. Com empatia, atinge profundidades muito maiores. Essa qualidade ativa do ouvir fica evidente na pergunta. Você já tentou falar com alguma coisa a alguém que realmente não quer ouvir? E quantas vezes a gente conversa e fala, né? E em casa mesmo acontece. Minha esposa cansou de me falar assim, e daí eu não executar, ou não atender, muitas vezes, e ela fala assim depois, mas eu disse para ti, cara. E daí é uma falha dos dois, ó. Um que não escutou, né? Não ouviu. Mas o outro que falou e não cuidou, o outro estava escutando. Entende? Por isso que é importante, né? Porque às vezes tu fala, mas a pessoa não está presente, embora esteja na tua frente, mas muitas vezes não está presente, né? Então, quando tu fala, tu tem que perceber. A pessoa
está ligado, está me escutando, então vou falar. Porque normalmente, assim, quando nós escutamos bem, nós não esquecemos. Né? Nós esquecemos quando nós ouvimos, assim, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por isso que dizem que ouvir a gente ouve com o ouvido. E escutar a gente escuta com a mente. Né? Por isso que escutar a gente grava. Né? Ouvir é no diálogo, pelo menos, tão importante quanto falar. As professoras que falam muito, eu fico aqui falando para as paredes. Porque segurar uma turminha na escola não é fácil. E vamos ver o livro dos Espíritos, o que fala. Na questão 766, a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Né? Então, nós estamos para viver em sociedade. Se nós estamos para viver em sociedade, vamos fazer que a nossa vida seja boa. De que forma? Dialogando. Muitas vezes a gente se trumbica porque não conversa, não se comunica. Seguindo ainda, na questão 767, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. E como é que é a forma de ajudar? Conversando, dialogando, né? Vai dialogando, tu vai se ajudando e vai ajudando o próximo também. Ainda o livro dos Espíritos, questão 768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Nós precisamos viver e viver bem. Isso é dado a nós. Nós temos aquilo que é dito, a cada um segundo as suas obras. E o que significa obras? Esforço e trabalho. Então nós temos que nos esforçar no sentido de ter uma boa relação, porque nós temos que viver em sociedade. E o diálogo é um instrumento que tu transforma o ambiente num ambiente, se ele está conflitante, se ele não está muito bom, num ambiente bom. Tu traz a prosperidade para a tua convivência. Por que nós não praticamos o diálogo? Porque nós temos na nossa cultura, desde pequenininho, presente a discussão. E olha o que é a discussão. Já a palavra discussão, método de comunicação mais encontrado no dia a dia, vem do latim discutere, que significa fragmentar, reduzir a pedaços ou quebrar em partes. Ou seja, ao contrário do diálogo, é mais comum ver as pessoas se relacionarem e buscarem a solução de seus problemas por meio da discussão, cujas raízes etimológicas são as mesmas das palavras percussão e concussão, as quais querem dizer choque, embate, pancada, etc. Extraído da Escola de Diálogo de São Paulo, Reflexões sobre o Diálogo, Antônio Salles Rios Neto. Discussão. Quando nós temos algum problema, o que nós, de imediato, nós falamos? Temos que discutir isso. Vamos discutir. E numa discussão tu entra de que forma?
com os teus pensamentos, com as tuas ideias. Eu vou discutir, mas eu não posso perder. Eu vou discutir, mas a forma de fazer isso aqui é dessa forma, não tem outra. Né? A discussão é assim. Nós estamos nesse momento com essa crise toda porque nós não dialogamos. Nós não tornamos os problemas transparentes. Nós discutimos, nós debatemos, nós brigamos. Enquanto nós estivermos agindo desta forma, nós não vamos chegar a um contento, a alguma coisa que seja boa para a sociedade. Para ser boa, nós temos que dialogar. E quando a gente dialoga, é aquilo que nós falamos anteriormente. Esquece as verdades. Torna a coisa transparente. Olha ali, o que nós precisamos fazer para melhorar? Ah, isso aqui. Ponto de vista. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Então, por que nós discutimos? Porque nós não temos fé. Porque se nós tivermos fé, nós não vamos discutir. Por mais que alguém ofenda nós vamos saber que é um espírito que está ali, que ele está equivocado, que a maneira de resolver não é aquela forma, debatendo, gritando, discutindo. Isso é fé. Fé te dá tranquilidade, te dá calma, te deixa sereno, sabe? E tu vai ver que a vida flui bem melhor quando tu vive ela com fé. Com fé, quando alguém fica doente, a gente não se desespera. Porque sabe que tem uma providência divina cuidando daquilo. Nós somos uns privilegiados. Nós da CEAN, nós da CEU. Porque nós temos tanto saber, tanto aprendizado, tanto conhecimento que vem até nós, né? E nós sabemos que nós somos energia. Nós somos pura energia. E quem duvida, basta um dia assim se alimentar com aqueles pacotinhos lá de batata frita, não sei o que, só come aquilo, passa o dia inteiro, para chegar no final do dia e ver assim que tu não está tremendo, fraqueza, né? Agora, se tu te alimentar com verduras, com legumes, com frutas, outros alimentos, tu vai chegar no final do dia com energia, com força. Nós somos energia. Nós viemos aqui para quê? Para receber o fluido, que é a energia. Nós vamos tomar o passe por quê? Para receber o fluido, que é a energia. Nós somos energia. Como nós somos energia, nós devemos conservar essa energia, sempre estabilizar. Por isso que nós não devemos discutir. Quando nós discutimos, quando nós ficamos bravos, eu sei que ninguém é infalível, a gente fica, muitas vezes, e perde as estribeiras. Mas nós baixamos a nossa frequência, a nossa energia. Né? Quando nós dialogamos, não. Por que vem ideias novas? Por que a gente encontra um novo significado no dialogar? Porque a gente está com energia boa. As ideias estão fluindo, elas vêm. E a gente até se surpreende. Como é que eu não pensei nisso antes? Em função disso. Tudo tem uma razão. Tudo tem um fundamento. Aquele livro ali, ó. Quem sou eu e quem é você? A felicidade ao alcance de todos. Zé Araújo. Livre-arbítrio. Realmente possuímos? Não nos conformamos com o fato de que as pessoas significativas para nós não entendam as coisas como entendemos. E principalmente que não sintam como sentimos. Isso acontece por causa das diferenças dos grupos de inteligência que possuem divergências e formas diferenciadas de ver e sentir. Não sei se já todos conhecem esse estudo científico
desenvolvido e revelado pelo Zé Araújo sobre comportamento? Que nós já nascemos com um comportamento inato? A forma que nós pensamos, que nós reagimos, nós nascemos com ela. Cada um é um indivíduo, é único. Mas nós temos uma maneira de ver o mundo diferente do outro. E quando nós conhecemos, e eu acho que a casa tem vários livros aqui, né? Deve ter na biblioteca. O Zé Araújo tem Arqueologia do Ser, Nós Somos Todos Inteligentes, Noosfera, Quem Sou Eu e Quem é Você, Você é a Cura. Todos esses livros explicam. Porque Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, filósofo, ele já falava: conhece-te a ti mesmo. E é tão difícil a gente se conhecer, né? A gente conhecer a gente. E ainda a gente tem a ousadia de dizer assim: conheço o fulano. Se a gente não conhece a gente, conheço o fulano. De que forma? Né? Por mais que tu preste atenção, tu faça uma reflexão sobre os teus movimentos, sobre como foi o teu dia, o que tu fez de certo, o que fez de errado, ainda assim é difícil. Pois bem, Zé Araújo, todos conhecem, não conhecem? O que ele trouxe para nós? Trouxe o comportamento de cada um. Basta nós ler, estudar, assistir as palestras. Nas palestras ele passa bastante disso também, né? Porque está lá no Evangelho, né? Elevação moral, elevação intelectual. Nós temos que evoluir, nós temos que progredir. Quanto mais nós progredirmos moralmente e intelectualmente, mais nós estaremos progredindo espiritualmente. Ainda, ó, prossegue. São dois trechos que tem nesse item, nesse livre-arbítrio, que eu pensei lá para nós fazer uma reflexão. Com nossos comportamentos específicos, agimos de maneiras desrespeitosas à individualidade dos outros e a nós, mesmo sem notar que fizemos isso. Assumimos compromissos pelo outro, interferimos em suas decisões, impedimos suas experiências em nome do amor que lhe devotamos e para que não sofram. Reclamamos quando agem por conta própria. Consideramos nossas soluções as únicas certas. O que vocês acham? Tem alguma coisa de verdade aqui? Muitas vezes nós agimos assim. E não percebemos que agimos assim. Isso é o pior, não percebemos. Né? Interferimos na vida do outro. Como é difícil quando os filhos crescem e a gente se segurar para deixar eles tomarem a decisão deles. Eles seguirem por conta própria. Né? É difícil. E depois nós continuamos ainda fazendo. O porquê da vida. Leon Denis. A vida é um meio de aperfeiçoamento intelectual, de elevação moral. Uma escola onde se aprende a docilidade, a paciência, o dever. E essa vida, para ter proveito, não pode ser isolada. Leon Denis também tem vários livros, né? Como é que eu estou no tempo? Tem 5. Então, tá. Então vamos ver na prática o diálogo. Em casa. Há poucos dias saiu uma pesquisa aí, acho que é questão de 1 ou 2 semanas, que 57% das famílias estão endividadas no Brasil. 57%. Devem mais de 3 salários da remuneração de cada um. Devem mais de 3 salários. Nós não sentimos muito porque nós vivemos em Santa Catarina. É um privilégio, porque os outros estados, a crise pegou mesmo. Desse universo dos 57% das famílias que estão endividadas, 11%
já declararam que não tem como pagar suas contas. Não tem. E daí eu digo assim, ó, nós temos o nosso orçamento familiar, né? Nós temos nossas receitas, nossos ganhos, nosso salário líquido lá, salário quase sempre agora é dos dois, né? É a nossa remuneração. E nós temos as nossas despesas, que muitas vezes ultrapassam o que nós ganhamos. O diálogo é bom para isso. Senta lá o casal e começa. Bota na mesa, transparente. Isso aqui é a nossa remuneração. Isso aqui são as nossas despesas. Elenca as despesas, vão ver assim, gastamos tanto de supermercado, tanto de loja, tanto na internet, tanto nisso, tanto naquilo. Por que nós temos que chegar no diálogo despido de todas as nossas verdades? Porque aquele momento não é o momento de acusar. Normalmente nós pensamos assim, de loja foi tanto, de loja você gastou. Mercado foi tanto, mas mercado foi você que gastou. Não, naquele momento é para analisar. Precisamos disso tudo? Podemos enxugar? Tem uma forma diferente de nós fazermos? Continuar a nossa vida como nós queremos? Tem algum excesso aqui? Entende? O diálogo vai mostrar isso. Muitas vezes nós, digamos, essas famílias que estão endividadas, muitas estão endividadas em determinados estados porque não receberam mais a remuneração há 3, 4 meses. Outras porque houve uma doença inesperada. Mas muitas também porque tiveram um orçamento sempre desequilibrado e provocaram aquilo. Então, quando nós vamos dialogar, nós tiramos as nossas verdades, porque naquela hora não é a hora de ficar acusando um ou outro. O gasto foi teu, o gasto foi daquele. Não, nós queremos achar uma nova forma de fazer. Entende? Para isso que serve o diálogo. Mesma coisa assim, quando nós recebemos um comunicado da escola sobre o filho. Nós temos que dialogar, nós não vamos brigar, nós temos que conhecer. Né? E sobre filho é assim, ó, quanto mais tu dialogar com o filho, melhor será a educação dele. Muitas vezes nós reclamamos do nosso filho que é rebelde, ou que não vai bem nos estudos, uma coisa ou outra, mas é que nós nunca sentamos ali para fazer um diálogo, para conversar com ele, para ouvir ele, conhecer ele a fundo, ele nos conhecer, entende? Para isso que serve o diálogo. Para tudo que vocês tiverem de problema ou que tiverem melhorar. Antes eu falei da empresa. Empresa é a mesma coisa. Normalmente o diretor da empresa, ele guarda tudo para ele. Ele guarda tudo para ele. E não divide com alguém. E quanto mais ele dialogar, ele não precisa dialogar com todos. Muitas vezes ele não quer abrir uma situação para todo mundo, mas escolher um, dialogar, conversar. Alguém de fora vai dizer para ele, é isso mesmo. É assim, a saída é essa, a saída é desta forma. Família, escola, trabalho, entidade de classe, centro espírita. Tem tudo isso. Nós devemos dialogar e não discutir. Porque a discussão, nós nunca vamos ter um resultado satisfatório. E o diálogo nós temos que ter em mente assim, ó, o diálogo ele sempre tem que ter uma conclusão fundamentada, uma conclusão que tenha lógica. Podemos dialogar e não encontrar essa conclusão. Cerramos o diálogo, numa outra oportunidade, voltamos a dialogar. Porque aquilo que for estabelecido tem que ter um fundamento. E tem que ser bom para ambos ou para todos. Né? Esse é o diálogo. Reflexões sobre o diálogo. A cada momento temos a oportunidade de morrer psicologicamente, libertando-nos
dos preconceitos, de hábitos mecânicos, do isolamento, do pedantismo do ego, das imagens do eu e do mundo e das concepções que temos do passado e do futuro. Assim, pomos em movimento a possibilidade de uma percepção criativa e auto-organizadora, que nos coloca em contato com a magia que nos pôs no mundo. Que nos coloca em contato com a magia que nos pôs no mundo. Entende? Quando nós agirmos assim, nós vamos estar agindo com o nosso espírito, com os espíritos protetores. Né? Todos fazem um evangelho em casa, né? Muitas vezes, quando a gente faz o evangelho, a gente abre a esmo lá o evangelho e faz a leitura. E daí, a gente diz assim, essa leitura foi para ti. Não. Naquele momento, não. Naquele momento é para nós estudarmos aquilo que caiu na leitura, independente. Nós nem devemos ter esse pensamento. Nós temos que estudar aquilo. Entende? Aprender. Aquilo é um aprendizado sempre. Não é que caiu para mim ou caiu para ti. Não. Nós temos que aprender aquela leitura ali. Esse é o diálogo. E Cecília Meirelles, uma renomada autora, já diz, ó, a vida só é possível reinventada. Se nós não reinventarmos a vida fica muito dura. Nós queremos uma vida leve. Então, nós vivemos cada dia 24 horas. Dessas 24 horas, 10 horas, quem rouba de nós é o trabalho. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos dos bens materiais. Está lá no Evangelho. Para viver aqui na Terra, tu precisa de bens materiais. Tu não pode esquecer o espiritual. Mas se nós reservarmos 30 minutos para refletir sobre a nossa vida, você vai ver que nós vamos evoluir. Ainda falando desses estados que estão em crise, o funcionário público. Existia uma cultura assim, vou fazer um concurso público e ser funcionário público. Porque daí a minha remuneração, todos os meses, no mesmo dia, ela cai. E ela caía. De 2, 3 anos para cá, não acontece mais isso. E daí a pessoa passou 20 anos trabalhando ali como funcionário público. Nesses 20 anos ela nunca parou para pensar, para refletir, para organizar um plano B. E se um dia der um problema no Estado, o que eu vou fazer? Só que ela teve. É isso que nós precisamos. É isso que a espiritualidade nos cobra. Progredir. Nós temos que progredir. Faz uma coisa e faz bem feito. Tem o poder de fazer aquilo bem. Mas estuda já a possibilidade de fazer uma outra coisa também. Se acaso precisar, tu já tem uma válvula de escape. Tá bom? Foi um prazer ter estado aqui com vocês. E muito obrigado pela atenção de todos.